Elisa nunca imaginou que cuidar das filhas gêmeas do Sheikh Khalid al-Rashid seria o maior erro da sua vida. Quando descobriu o segredo sombrio escondido nas paredes daquele palácio em Dubai, ele ofereceu o dobro do salário para que ela mantivesse a boca fechada. Mas Elisa recusou, e essa recusa custaria muito mais do que ela jamais poderia imaginar. Porque algumas verdades são poderosas demais para serem enterradas, e alguns homens farão qualquer coisa para proteger seus segredos. O que aconteceu com Elisa depois dessa recusa vai deixar você sem palavras até o último segundo deste vídeo. Elisa Santos tinha 26 anos quando embarcou no voo para Dubai, com apenas uma mala e um coração cheio de esperança. 6 meses antes, ela havia perdido a mãe para o câncer e com ela foi todo o dinheiro que a família tinha guardado. As dívidas do tratamento médico eram enormes e o pequeno salário que ganhava como babá em São Paulo mal pagava o aluguel do apartamento que dividia com a irmã mais nova, Isabela, que estava no último ano de medicina. A oportunidade de trabalhar para uma família rica em Dubai surgiu através de uma agência de empregos internacional. O anúncio era direto: babá com experiência, fluente em português e inglês, para cuidar de 2 meninas de 7 anos. O salário oferecido era 5 vezes maior do que ela ganhava no Brasil. 5 vezes. Era dinheiro suficiente para pagar as dívidas, ajudar Isabela a terminar a faculdade e ainda sobrar para reconstruir a vida. Elisa não hesitou. Mandou o currículo, passou por 3 entrevistas online e em menos de um mês estava com o visto de trabalho aprovado. A agência explicou que o empregador era um homem importante, alguém que valorizava privacidade e discrição. Ela assinou um contrato de confidencialidade sem pensar 2 vezes. Afinal, famílias ricas tinham seus segredos, e ela estava ali apenas para trabalhar. O que Elisa não sabia era que alguns segredos são perigosos demais para serem descobertos. O carro que a buscou no aeroporto de Dubai era uma limusine preta com vidros escuros. O motorista, um homem de meia idade chamado Ahmad, falava pouco, mas era educado. Durante o trajeto de quase 1 hora, Elisa observou a cidade pelas janelas. Os arranha-céus brilhavam sob o sol escaldante, as ruas eram largas e impecavelmente limpas, e tudo parecia saído de um filme de ficção científica. Quando finalmente chegaram ao portão da propriedade, Elisa sentiu o estômago revirar de nervosismo. O palácio, porque era impossível chamar aquilo de apenas casa, estendia-se por hectares. Paredes brancas altíssimas, jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore e uma entrada principal que parecia a de um museu. Ahmad parou o carro em frente à entrada lateral. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestindo roupas simples mas elegantes, esperava na porta. Ela se apresentou como Fátima, a governanta principal da casa. "Bem-vinda, senhorita Elisa", disse Fátima em inglês impecável, com um leve sotaque árabe. "O Sheikh Khalid está em reuniões, mas as meninas estão ansiosas para conhecê-la. Venha, vou mostrar seus aposentos primeiro." Elisa seguiu Fátima através de corredores intermináveis, todos decorados com tapetes persas, lustres de cristal e obras de arte que pareciam valer fortunas. Tudo era suntuoso, mas havia algo estranho no ar. O palácio era silencioso demais. Não havia risos de crianças, música ou qualquer som que indicasse que aquele lugar era um lar. Seus aposentos ficavam no 2º andar, na ala oeste. Era um quarto maior que todo o apartamento que ela dividia com Isabela no Brasil. Tinha uma cama king size, banheiro privativo com banheira de mármore, closet e até uma pequena varanda com vista para os jardins. "As meninas dormem na suíte ao lado da sua", explicou Fátima. "O Sheikh insiste que a babá fique sempre perto delas. Ele é muito protetor com Yasmin e Laila." Elisa assentiu, guardando a informação. 2 nomes, Yasmin e Laila.
as filhas gêmeas que ela cuidaria pelos próximos meses. Descanse um pouco e depois venha ao Jardim dos Fundos. As meninas estarão lá às 4 da tarde. Fátima continuou. E, senhorita Elisa, uma última coisa. O sheik valoriza muito a privacidade. Há áreas do palácio que são restritas. A ala leste, por exemplo, é totalmente proibida para funcionários. Por favor, respeite essas regras. Algo no tom de voz de Fátima fez Elisa sentir um arrepio na espinha. Não era apenas um aviso, era quase uma ameaça velada. Às 4 da tarde, Elisa desceu para o Jardim dos Fundos. O calor de Dubai era sufocante, mas a área externa do palácio tinha um sistema de climatização que tornava o ambiente agradável. Havia uma piscina enorme, um parquinho infantil de luxo e várias áreas de estar com sofás confortáveis. Foi ali que ela viu as meninas pela primeira vez. Yasmin e Laila eram idênticas. Cabelos negros e lisos até a cintura, olhos castanhos escuros, pele morena clara e sorrisos tímidos. Usavam vestidos brancos iguais e sandálias douradas. Eram lindas, mas havia algo nos olhos delas que partiu o coração de Elisa. Era tristeza, uma tristeza profunda demais para crianças de 7 anos. Olá, meninas, Elisa disse em inglês, ajoelhando-se para ficar na altura delas. Eu sou a Elisa, vim do Brasil para ser a nova amiga de vocês. As gêmeas se entreolharam como se estivessem se comunicando silenciosamente. Então Yasmin, ou talvez fosse Laila, deu um passo à frente. Você vai embora também? A menina perguntou, a voz quase um sussurro. Elisa franziu a testa confusa. Embora, porque eu acabei de chegar. Todas as outras babás foram embora. A outra gêmea respondeu. Elas sempre vão embora. Antes que Elisa pudesse perguntar mais, uma voz profunda ecoou pelo jardim. Yasmin, Laila, venham cumprimentar nosso convidado. Elisa se virou e o ar pareceu escapar de seus pulmões. Sheik Khalid al-Rashid era alto, devia ter cerca de 1,90 m. Usava uma túnica branca tradicional e, mesmo à distância, sua presença era imponente. Ele era jovem, provavelmente no início dos 30 anos, com traços marcantes, barba bem aparada e olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas. Ao lado dele estava um homem mais velho, vestindo terno caro, que conversava em árabe. O sheik acenou com a cabeça para Elisa, um gesto de reconhecimento, mas não sorriu. Então, ele e o homem desapareceram de volta para dentro do palácio. As meninas correram atrás do pai, mas ele já havia sumido. Fátima apareceu ao lado de Elisa. O sheik é um homem muito ocupado. Ele ama as meninas, mas raramente tem tempo para elas. É por isso que você está aqui. Naquela noite, enquanto colocava Yasmin e Laila para dormir, Elisa percebeu algo estranho. As meninas dormiam no mesmo quarto, em camas separadas, mas havia uma terceira cama encostada na parede. Estava arrumada, com lençóis limpos e um urso de pelúcia em cima do travesseiro. De quem é aquela cama? Elisa perguntou, tentando soar casual. As gêmeas ficaram em silêncio. Então Yasmin sussurrou. Era da nossa irmã. O coração de Elisa acelerou. Vocês têm uma irmã? Onde ela está? Mas antes que as meninas pudessem responder, a porta se abriu bruscamente. Era Fátima, com uma expressão dura no rosto. As meninas precisam dormir, senhorita Elisa. Agora. Elisa saiu do quarto, mas a pergunta ecoava em sua mente. Onde estava a terceira filha do Sheik Khalid? E por que ninguém falava sobre ela? Naquela noite, deitada em sua cama luxuosa, Elisa não conseguia dormir. Algo estava errado naquele palácio. Ela podia sentir. E, sem saber, ela acabara de dar o primeiro passo em direção ao segredo que mudaria sua vida para sempre. Os primeiros dias de Elisa no palácio foram uma mistura de fascínio e desconforto. As gêmeas eram doces e obedientes, mas havia uma sombra constante sobre elas. Não brincavam como crianças normais, não riam alto, não faziam bagunça. Era como se tivessem medo de chamar atenção demais. Elisa tentou criar uma rotina divertida.
Pela manhã, aulas de português e inglês, à tarde, brincadeiras no jardim, à noite, histórias antes de dormir. Mas sempre que tentava perguntar sobre a irmã, as meninas ficavam em silêncio ou mudavam de assunto rapidamente. O Sheikh Khalid era uma presença fantasma no palácio. Elisa o via de longe, sempre acompanhado de homens de negócios ou seguranças. Ele nunca parava para conversar com ela. Apenas acenava de longe, verificando se as filhas estavam bem, e depois desaparecia novamente. Na quinta noite, Elisa acordou com o som de choro baixinho. Eram 3 da manhã. Ela saiu do quarto e foi até a suíte das gêmeas. A porta estava entreaberta, e através da fresta, ela viu Leila sentada na cama, abraçada ao urso de pelúcia que ficava na terceira cama. Leila, o que aconteceu? Elisa entrou e se sentou ao lado da menina. A garotinha tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tive um sonho com a Amira. Elisa sentiu o coração apertar. Amira. Finalmente, um nome. Quem é Amira, meu amor? Nossa irmã mais velha, Laila sussurrou, olhando para a porta como se tivesse medo de ser ouvida. Ela tinha 9 anos. Ela era muito legal com a gente. Tinha? Elisa repetiu, o estômago embrulhando. O que aconteceu com ela? Mas antes que Laila pudesse responder, Yasmin acordou e puxou a irmã. Não podemos falar sobre isso. O papai disse que não podemos. Elisa quis insistir, mas viu o medo genuíno nos olhos das meninas. Ela as abraçou, cantou uma música suave, até que ambas voltassem a dormir, mas sua mente estava em turbilhão. Amira, uma menina de 9 anos que simplesmente desapareceu da vida dessas crianças, e ninguém falava sobre ela. No dia seguinte, Elisa decidiu investigar por conta própria. Durante a tarde, enquanto as gêmeas tiravam a soneca supervisionadas por outra funcionária, ela começou a explorar o palácio discretamente. A maioria das áreas era permitida, mas havia portas trancadas em vários corredores. A ala leste, no entanto, era a mais misteriosa. Um longo corredor com portas de madeira escura, todas fechadas, e uma sensação estranha no ar. Fátima havia dito claramente que aquela área era proibida para funcionários. Mas Elisa não conseguia conter a curiosidade. Ela caminhou pelo corredor da ala leste, o coração batendo forte. As portas estavam todas trancadas, exceto uma no final do corredor, que estava levemente entreaberta. Elisa olhou para os lados, conferindo se estava sozinha, e empurrou a porta devagar. Era um quarto infantil, mas diferente do quarto das gêmeas, este estava intocado, como se o tempo tivesse parado. As paredes eram rosa claro, havia prateleiras cheias de livros e brinquedos, uma cama com dossel e lençóis de princesa, e na parede, acima da cama, em letras douradas, estava escrito Amira, o quarto da menina desaparecida. Elisa entrou devagar, como se estivesse pisando em solo sagrado. Havia fotografias emolduradas na mesinha de cabeceira. Uma mostrava 3 meninas sorrindo, 2 gêmeas pequenas e uma mais velha de cabelos longos e sorriso radiante. Amira. Ao lado delas, uma mulher linda de olhos verdes e cabelos castanhos, provavelmente a mãe das meninas. Mas onde estavam elas agora? Elisa pegou a foto para ver melhor quando ouviu passos pesados no corredor. Seu sangue gelou. Ela colocou a foto de volta rapidamente e se virou, mas era tarde demais. Sheikh Khalid al-Rashid estava parado na porta, os olhos escuros fixos nela. A expressão em seu rosto era indecifrada, mas sua presença preenchia o quarto inteiro. Senhorita Elisa, ele disse, a voz profunda e controlada, você está numa área proibida. Elisa sentiu as pernas tremerem, mas forçou-se a ficar firme. Eu sinto muito. A porta estava aberta e eu... Saia. Agora. A voz dele não estava alta, mas tinha um peso que não deixava espaço para argumentos. Elisa passou por ele rapidamente, sentindo o olhar queimando em suas costas. Ela praticamente correu de volta para seu quarto, fechou a porta e encostou-se nela, o coração disparado. Ela tinha cometido um erro grande.
2 horas depois, Fátima bateu na porta de Elisa. O sheik quer falar com você, agora, no escritório dele. Elisa desceu as escadas com as pernas bambas. O escritório do sheik ficava no andar térreo, numa sala enorme com estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de mogno imponente e janelas enormes que davam para os jardins. Khalid estava sentado atrás da mesa, os dedos entrelaçados, observando Elisa com aqueles olhos penetrantes. Sente-se, ele disse apontando para a cadeira à frente da mesa. Elisa obedeceu, tentando controlar o tremor nas mãos. Você assinou um contrato de confidencialidade quando aceitou este emprego, Khalid começou, a voz calma, mas firme. Esse contrato incluía respeitar as áreas privadas desta casa. Eu sei, eu sinto muito. Não vai acontecer de novo. Por que estava no quarto da Amira? A pergunta direta pegou Elisa de surpresa. Ela hesitou, mas decidiu ser honesta. As gêmeas mencionaram uma irmã. Eu fiquei curiosa. Só queria entender... Entender o quê? Khalid se inclinou para a frente, os olhos fixos nela. Entender assuntos que não são da sua conta? Entender por que 2 meninas de 7 anos parecem assustadas o tempo todo? Elisa respondeu, a voz saindo mais firme do que esperava. Entender por que elas têm pesadelos com uma irmã que ninguém fala sobre. Entender por que há uma cama vazia no quarto delas que deixa claro que alguém está faltando. O silêncio que se seguiu foi tenso. Khalid a observou por longos segundos, como se estivesse avaliando se ela era uma ameaça ou apenas uma babá intrometida. Finalmente, ele suspirou e passou a mão pelo rosto, parecendo cansado pela primeira vez. Amira era minha filha mais velha, ele disse, a voz mais baixa agora. Ela morreu há 1 ano, acidente de carro. Minha esposa também morreu no mesmo acidente. Elisa sentiu o coração apertar. Eu sinto muito. Não falo sobre isso com as meninas, porque elas ainda são pequenas demais para processar a perda. E não permito que os funcionários saibam, porque não quero piedade ou fofoca. Ele se levantou e caminhou até a janela, de costas para Elisa. Você parece se importar genuinamente com Yasmin e Laila. É por isso que vou lhe dar uma segunda chance. Mas se você invadir minha privacidade novamente, será mandada de volta para o Brasil no mesmo dia. Está claro? Sim, senhor. Pode ir. Elisa saiu do escritório com um turbilhão de emoções. Ele havia explicado tudo. Acidente de carro, perda trágica. Fazia sentido. Mas enquanto subia as escadas de volta para seu quarto, algo continuava incomodando. Se Amira e a esposa morreram em um acidente de carro, por que o quarto da menina estava tão perfeitamente preservado, como se ela fosse voltar a qualquer momento? Porque havia roupas novas, ainda com etiquetas dentro do armário. E por que, quando Elisa olhou pela janela do corredor, ela viu o sheik Khalid fazendo uma ligação tensa no jardim, olhando nervosamente ao redor como se estivesse escondendo algo? Naquela noite, Elisa não conseguiu dormir, porque no fundo ela sabia que aquela história de acidente de carro não era toda a verdade. E descobrir a verdade poderia custar tudo o que ela tinha. 2 semanas se passaram desde a conversa no escritório. Elisa tentou se concentrar apenas no trabalho, mas a sensação de que algo estava errado não a deixava em paz. O sheik Khalid continuava distante, sempre ocupado, sempre cercado de homens importantes. Mas de vez em quando ela o pegava, observando as filhas de longe, com uma expressão que não era apenas de amor paternal. Era medo, como se ele tivesse pavor de perdê-las também. As gêmeas estavam se abrindo mais com Elisa. Elas riam com mais frequência, brincavam de forma mais solta e até começaram a chamá-la de Tia Elisa. Mas sempre que o nome Amira era mencionado, mesmo que acidentalmente, elas ficavam quietas e mudavam de assunto rapidamente. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a desmoronar. Elisa estava no jardim com as meninas quando uma mulher apareceu no portão principal. Ela era elegante, devia ter uns 40 anos, cabelos grisalhos presos num coque e roupas caras. 2 seguranças tentaram impedi-la de entrar, mas ela gritava em árabe, a voz carregada de desespero e raiva.
Fátima correu para o portão, tentando acalmar a situação. Elisa não entendia árabe, mas não precisava. A linguagem corporal daquela mulher era clara. Ela estava quebrada por dentro. Quem é aquela senhora? Elisa perguntou para uma das funcionárias da casa. A mulher hesitou antes de responder em voz baixa. É Zara, a mãe da esposa do sheik, a avó das meninas. Elisa sentiu o estômago embrulhar. A avó das meninas estava sendo impedida de entrar na casa das próprias netas. Yasmin e Laila pararam de brincar e ficaram olhando fixamente para o portão. Havia lágrimas nos olhos de Laila. Vovó Zara, ela sussurrou. Antes que Elisa pudesse reagir, o sheik Khalid apareceu. Ele caminhou até o portão com passos firmes e falou brevemente com a mulher. A conversa foi tensa, cheia de acusações que Elisa não conseguia entender. Então, Khalid fez um gesto para os seguranças e eles escoltaram Zara para fora da propriedade. A mulher gritou algo em árabe antes de ser levada embora. Elisa viu o rosto do sheik ficar pálido. Naquela noite, depois de colocar as gêmeas para dormir, Elisa foi até a cozinha para pegar água. Lá, encontrou Ahmad, o motorista, conversando em voz baixa com um dos jardineiros. Eles pararam de falar assim que a viram, mas Elisa fingiu não ter notado. Ela pegou a garrafa de água e, quando estava saindo, ouviu Ahmad sussurrar em inglês para o outro homem. A mãe de Salma nunca vai desistir. Ela sabe a verdade. Salma, a esposa morta do sheik, a mãe de Amira, Yasmin e Laila. Elisa parou no corredor, o coração disparado. Zara sabia a verdade. Mas qual verdade? Ela voltou para o quarto, pegou o celular e fez algo que sabia que era arriscado. Pesquisou no Google. Sheik Khalid al-Rashid, acidente de carro, esposa, filha. Os resultados que apareceram foram perturbadores. Havia notícias de um ano atrás sobre a morte de Salma al-Rashid, esposa do influente empresário Khalid al-Rashid. Mas não havia menção de Amira, nenhuma. As notícias falavam apenas que Salma morreu sozinha em um acidente de carro na estrada entre Dubai e Abu Dhabi. Se Amira morreu no mesmo acidente, por que não estava nas notícias? Elisa continuou pesquisando e encontrou uma matéria pequena, publicada em um jornal local menos conhecido. A manchete dizia: Família questiona circunstâncias da morte de Salma al-Rashid. Polícia nega investigação. O artigo mencionava que a família de Salma, especialmente sua mãe Zahra, havia pedido uma investigação mais profunda sobre o acidente, alegando que havia inconsistências no relato oficial. Mas as autoridades negaram o pedido, declarando que o caso estava encerrado. Elisa sentiu um frio percorrer a espinha. Algo estava muito errado. No dia seguinte, ela tomou uma decisão arriscada. Precisava falar com Zara. Precisava saber a verdade. Durante a tarde, enquanto as gêmeas brincavam no quarto sob supervisão de outra funcionária, Elisa inventou uma desculpa de que precisava comprar materiais de arte para as meninas. Ahmad a levou até um shopping em Dubai. Mas em vez de ir às compras, Elisa pegou um táxi e deu ao motorista o endereço que havia encontrado online. A residência de Zahra al-Mansuri. A casa de Zahra era grande, mas nada comparado ao palácio do sheik. Elisa tocou a campainha com o coração na garganta. Uma empregada a atendeu, e Elisa explicou em inglês que trabalhava para o sheik Khalid e precisava falar com a senhora Zahra. A empregada hesitou, mas permitiu que ela entrasse. Zahra apareceu minutos depois. Quando viu Elisa, seus olhos se encheram de lágrimas. Você cuida das minhas netas, Zahra disse em inglês carregado de sotaque. Não era uma pergunta. Sim, senhora. Eu sou a babá de Yasmin e Laila. Ele deixa você vê-las? A voz de Zahra tremeu. Ele não me deixa nem passar pelo portão. Elisa sentou-se à frente da mulher mais velha e respirou fundo. Senhora Zahra, eu preciso saber a verdade. O que aconteceu com Amira? O rosto de Zahra se contraiu em dor. Você sabe sobre Amira? Eu sei que ela existiu.
Eu sei que há um quarto preservado para ela, mas o sheik disse que ela morreu em um acidente de carro junto com sua filha Salma. Zahra soltou uma risada amarga. Acidente de carro, é isso que ele conta para todos. Então não foi um acidente? A mulher levantou-se, caminhou até a janela e ficou olhando para o jardim. Quando falou novamente, sua voz estava embargada. Minha filha Salma descobriu coisas terríveis sobre Khalid. Negócios ilegais, lavagem de dinheiro, conexões com pessoas perigosas. Ela quis se divorciar e levar as meninas embora. Elisa sentiu o sangue gelar. Khalid implorou para ela não fazer isso. Disse que ia mudar, que ia se afastar dos negócios sujos, mas Salma não acreditou mais nele. Ela juntou provas, documentos, gravações. Ia denunciá-lo às autoridades. E então? Então ela morreu, em um acidente conveniente demais para ser verdade. Zahra se virou para Elisa, lágrimas escorrendo pelo rosto. E 2 semanas depois, Amira desapareceu. O mundo pareceu parar. Desapareceu, mas o sheik disse que ela morreu. Ele quer que todos acreditem nisso. Zahra interrompeu. Mas não há corpo, não há funeral, não há certidão de óbito. Amira simplesmente sumiu. E Khalid diz que não pode falar sobre isso porque é doloroso demais. Elisa não conseguia respirar direito. A senhora acha que ele fez algo com a própria filha? Eu não sei, Zahra admitiu, a voz quebrando. Mas sei que minha neta está em algum lugar e esse homem está escondendo a verdade. A polícia não investiga porque ele tem conexões poderosas. Os jornais não publicam porque ele paga para manter silêncio. E eu, a avó, não posso nem ver minhas outras netas porque ele conseguiu uma ordem de restrição contra mim. Elisa sentiu náusea. Se tudo aquilo fosse verdade, ela estava vivendo sob o mesmo teto de um homem extremamente perigoso. Por favor. Zahra segurou as mãos de Elisa. Você precisa me ajudar. Precisa descobrir o que aconteceu com Amira. Precisa proteger Yasmin e Laila. Eu não sei se posso. Você é a única pessoa que tem acesso àquela casa, Zahra insistiu. Você é a única esperança que tenho. Elisa saiu da casa de Zahra em estado de choque. Sua mente era um turbilhão de perguntas e medo. Durante o caminho de volta ao palácio, ela tentou processar tudo o que havia ouvido. Quando chegou, Ahmad a olhou de forma estranha. Demorou muito nas compras, senhorita Elisa. Ela forçou um sorriso. Desculpe, eu me perdi no shopping. Naquela noite, enquanto colocava as gêmeas para dormir, Elisa observou os rostinhos inocentes delas e sentiu o coração apertar. Se Zahra estava certa, aquelas meninas tinham perdido a mãe e a irmã em circunstâncias terríveis. E ela, Elisa, estava no meio de tudo isso. Ela saiu do quarto e estava indo para sua suíte quando viu luz acesa no escritório do sheik. A porta estava entreaberta. Sem pensar nas consequências, Elisa se aproximou silenciosamente e espiou pela fresta. O sheik Khalid estava ao telefone falando em inglês dessa vez. Eu não me importo com quanto custa. Resolva isso. Se Zahra continuar fazendo perguntas, vamos ter problemas. E você sabe que eu não gosto de problemas. Ele pausou, ouvindo a pessoa do outro lado. Sobre a babá brasileira, ela estava bisbilhotando. Continue vigiando. Se ela descobrir qualquer coisa, vai ter o mesmo destino. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Ela recuou lentamente, tentando não fazer barulho, mas esbarrou numa mesinha do corredor. Uma pequena estatueta caiu no chão com um estrondo. O sheik desligou o telefone imediatamente e saiu do escritório. Seus olhos encontraram os de Elisa, e naquele momento ela soube que ele sabia. Ele sabia que ela tinha ouvido demais. O silêncio entre Elisa e o sheik Khalid pareceu durar uma eternidade. Ele estava parado na porta do escritório, os olhos fixos nela com uma intensidade que fazia cada músculo do corpo dela tremer. Elisa tentou controlar o pânico, forçando-se a respirar normalmente. Senhorita Elisa, ele disse, a voz perigosamente calma, o que está fazendo acordada a esta hora? Ela olhou para a estatueta caída no chão e rapidamente se abaixou para pegá-la.
Eu... eu ouvi um barulho e vim verificar. Desculpe, eu não queria incomodar. Khalid deu um passo em direção a ela. E Elisa teve que lutar contra o impulso de correr. Ele estava perto demais agora, estudando cada detalhe do rosto dela como se pudesse ler seus pensamentos. Tem certeza de que era só isso? A pergunta veio carregada de ameaça velada. Sim, senhor. Vou voltar para o meu quarto agora. Ela tentou passar por ele, mas Khalid segurou seu braço, não com força, mas o suficiente para fazê-la parar. O toque dele era gelado. Você parece nervosa ultimamente, ele disse, observando-a. Há algo que queira me contar? Elisa engoliu em seco. Não, senhor, está tudo bem. Ele a soltou lentamente. Ótimo, porque eu valorizo lealdade acima de tudo, senhorita Elisa. E traição, bem, traição tem consequências. Ela assentiu rapidamente e praticamente correu para seu quarto. Assim que fechou a porta, encostou-se nela, o coração disparado. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-las firmes. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava, e aquela ligação que ela tinha ouvido deixava claro que ele era perigoso. Muito perigoso. Elisa pegou o celular e pensou em ligar para Isabela, sua irmã no Brasil. Mas o que diria que estava trabalhando para um homem que possivelmente tinha algo a ver com o desaparecimento da própria filha, que sua vida poderia estar em perigo? Não, ela não podia preocupar Isabela. Além disso, se o Sheik estava monitorando ela, como disse na ligação, talvez seu telefone estivesse grampeado. Ela precisava de provas. Provas reais do que estava acontecendo. Só então poderia denunciá-lo às autoridades ou procurar ajuda. Nos dias seguintes, Elisa se forçou a agir normalmente. Cuidava das gêmeas com dedicação, sorria para os funcionários, evitava qualquer comportamento suspeito, mas por dentro estava em constante estado de alerta. Ela percebeu que estava sendo vigiada. Fátima aparecia com mais frequência nos lugares onde ela estava. Um dos seguranças sempre parecia estar por perto quando ela saía com as meninas para o jardim. E o próprio Sheik começou a aparecer mais, observando de longe. Foi no 5º dia, após a conversa no corredor, que Elisa encontrou sua oportunidade. O Sheik tinha viajado para Abu Dhabi para uma reunião de negócios e ficaria fora por 2 dias. A vigilância sobre ela pareceu afrouxar um pouco. Fátima estava ocupada supervisionando reformas em outra ala do palácio, e os seguranças estavam concentrados na segurança externa. Elisa colocou as gêmeas para a soneca da tarde, e assim que confirmou que elas estavam dormindo, deslizou para fora do quarto. Seu coração batia como um tambor enquanto caminhava pelos corredores. Ela precisava entrar no escritório do Sheik. Se havia provas de qualquer coisa, estariam lá. A porta do escritório estava trancada, mas Elisa tinha visto Fátima pegar uma chave mestra de um armário na cozinha. Com cuidado, ela desceu até a cozinha, esperou a cozinheira sair e rapidamente pegou o molho de chaves. De volta ao escritório, ela tentou 3 chaves diferentes, até que finalmente uma girou na fechadura. A porta se abriu com um clique suave. O escritório estava silencioso e imponente. Elisa foi direto para a mesa do Sheik. Havia papéis espalhados, mas a maioria estava em árabe. Ela não conseguia ler. Abriu as gavetas, procurando por qualquer coisa em inglês, qualquer coisa que fizesse sentido. Na terceira gaveta, encontrou uma pasta de couro. Dentro dela havia documentos em inglês, contratos, transferências bancárias, e-mails impressos. Ela começou a fotografar tudo com o celular, sem saber exatamente o que estava procurando, mas sabendo que poderia ser importante. Foi quando encontrou uma foto que seu sangue gelou. Era a Amira, mas não era uma foto antiga. A data impressa no canto inferior dizia 3 meses atrás. A menina estava em um quarto pequeno, sentada em uma cama simples. Ela não estava sorrindo, parecia assustada. Amira estava viva.
Elisa teve que segurar a mesa para não cair. Zahra estava certa. Amira não havia morrido. Ela estava em algum lugar e o sheik sabia exatamente onde. Com as mãos tremendo, ela fotografou a imagem e continuou procurando. Encontrou mais fotos. Amira em diferentes ângulos, sempre no mesmo quarto pequeno. E então encontrou um documento que fazia tudo fazer sentido. Era um contrato com uma instituição particular em um país remoto. Um lugar isolado descrito como Centro de Reabilitação para Jovens com Necessidades Especiais. Mas o tom do contrato era estranho, com cláusulas sobre confidencialidade extrema e sem contato com familiares. Amira estava sendo mantida em cativeiro, disfarçado de tratamento médico, mas essencialmente uma prisão. Elisa estava fotografando o último documento quando ouviu passos no corredor. Pânico puro inundou seu corpo. Ela rapidamente guardou tudo de volta, fechou a gaveta e correu para a porta. Mas era tarde demais. Quando abriu a porta, Fátima estava ali, os braços cruzados, o rosto sem expressão. "O sheik voltou mais cedo", ela disse friamente, "e ele quer falar com você, agora." Elisa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela estava acabada. Fátima a escoltou até a sala de estar principal. O sheik Khalid estava de pé perto da janela, ainda vestindo o terno de viagem. Quando se virou para olhar Elisa, ela viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Raiva fria e calculada. "Sente-se", ele ordenou. Elisa obedeceu, as pernas mal conseguindo sustentá-la. Khalid caminhou lentamente até ela, as mãos nos bolsos. "Eu sabia que você era curiosa demais. Sabia desde o dia que a encontrei no quarto da Amira." Elisa não disse nada. Não havia o que dizer. "Você esteve no meu escritório", ele continuou. "Você mexeu nos meus documentos. E você..." Ele pausou, puxando o próprio celular do bolso. "Visitou Zahra Al-Mansuri há uma semana." O coração de Elisa despencou. Ele sabia de tudo. "Eu tentei ser paciente com você", Khalid disse, a voz perigosamente baixa. "Tentei dar a você a chance de fazer seu trabalho e ir embora em paz. Mas você não conseguiu deixar as coisas quietas, conseguiu? Onde está Amira?" Elisa encontrou sua voz e, para sua própria surpresa, saiu firme. "Ela está viva. Eu vi as fotos." O sheik não negou. Em vez disso, ele se sentou na poltrona à frente dela, cruzou as pernas e a observou como se estivesse avaliando um problema complexo. "Amira está exatamente onde precisa estar", ele disse finalmente. "Em segurança." "Segurança?" Elisa não conseguiu segurar a indignação. "Você a trancou em uma instituição no meio do nada, longe das irmãs, longe da avó. Longe de pessoas que querem usá-la contra mim." Khalid a interrompeu, a voz subindo um tom. "Você não entende nada sobre a situação." "Então me explica." Elisa estava de pé agora, tremendo de raiva e medo. "Explica por que uma menina de 9 anos está presa em vez de estar em casa com a família." "Porque ela sabe demais." A voz de Khalid ecoou pela sala. Ele também se levantou, a fachada de controle rachando. "Minha esposa encheu a cabeça dela com mentiras, com acusações, fez Amira ter medo de mim. Quando Salma morreu, Amira ameaçou ir à polícia, ameaçou repetir todas as histórias que a mãe tinha inventado." "E se não eram mentiras?" Elisa desafiou. "E se Salma estava certa sobre você?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Khalid a encarou com olhos que não revelavam nada. Então ele se aproximou dela, tão perto que Elisa podia sentir o cheiro de sua colônia cara. "Você tem 2 opções, senhorita Elisa", ele disse, a voz voltando ao tom controlado e frio. "Opção 1, você esquece tudo o que viu, tudo o que ouviu. Continua fazendo seu trabalho com Yasmin e Laila por mais 6 meses. Quando o contrato terminar, você volta para o Brasil com uma excelente carta de referência e um bônus generoso. Dobro do salário que prometemos." Ele pausou, deixando a oferta pairar no ar.
Opção 2. Você tenta ser heroína, tenta denunciar, tenta fugir, tenta salvar a Mira e descobre que minhas conexões são muito mais profundas do que você imagina. E sua irmã Isabela... Ele deixou a frase no ar, os olhos fixos nos dela. Seria uma pena se algo acontecesse com uma jovem estudante de medicina em São Paulo, não acha? O sangue de Elisa gelou. Ele estava ameaçando Isabela. Você tem até amanhã de manhã para decidir, Khalid disse afastando-se dela. Pense bem, senhorita Elisa. Algumas batalhas não valem a pena lutar. Ele saiu da sala, deixando-a sozinha, tremendo e em lágrimas. Elisa voltou para seu quarto em estado de choque. Trancou a porta e se jogou na cama tentando processar tudo. Ela tinha provas de que a Mira estava viva. Tinha fotografias, documentos, mas também tinha um homem poderoso e perigoso ameaçando sua irmã se ela tentasse fazer qualquer coisa. Aceitar o dinheiro significaria abandonar a Mira. Significaria ser cúmplice de tudo aquilo. Mas recusar poderia custar a vida de Isabela. Enquanto a noite caía sobre Dubai, Elisa Santos enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. E o tempo estava acabando. Elisa não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, olhando para o celular, as fotos que havia tirado dos documentos brilhando na tela. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto assustado de Amira nas fotografias. E então, via o rosto de Isabela, sua irmã mais nova, que não tinha nada a ver com aquela situação. Às 6 da manhã, ela tomou sua decisão. Não ia aceitar o dinheiro, mas também não ia agir de forma impulsiva. Se o Sheik Khalid tinha conexões poderosas o suficiente para ameaçar sua irmã no Brasil, ela precisava ser mais esperta que ele. Elisa pegou o celular e enviou todas as fotos e documentos para 3 endereços diferentes. Um advogado de direitos humanos que encontrou online, uma organização internacional de proteção à criança e para o e-mail de Zahra, que conseguiu discretamente. Junto com as imagens, escreveu uma carta detalhada, explicando tudo o que havia descoberto. Mas não enviou ainda. Configurou os e-mails para serem enviados automaticamente em 48 horas, a menos que ela cancelasse manualmente. Era sua apólice de seguro. Se algo acontecesse com ela, a verdade viria à tona de qualquer jeito. Às 8 da manhã, quando desceu para o café, o Sheik estava esperando na sala de jantar. Ele a observou com aqueles olhos penetrantes. E então, qual é sua decisão? Elisa respirou fundo e se sentou à frente dele. Eu aceito ficar. Aceito cuidar de Yasmin e Laila até o final do contrato. Um sorriso leve, quase imperceptível, apareceu no rosto de Khalid. Decisão sábia. Mas com uma condição, Elisa continuou, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. O sorriso dele desapareceu. Você não está em posição de negociar. Eu quero ver a Mira. Quero ter certeza de que ela está bem. Khalid riu sem humor. Isso não vai acontecer. Então você vai ter que me mandar embora. Elisa disse, olhando diretamente nos olhos dele. Porque eu não vou conseguir cuidar das gêmeas, sabendo que a irmã delas está sofrendo em algum lugar. Elas perguntam por ela todos os dias. Elas choram à noite. Como você espera que eu conforte essas meninas enquanto finjo que está tudo bem? O Sheik ficou em silêncio por longos segundos. Então, para a surpresa de Elisa, ele assentiu. Está bem, você pode vê-la, mas apenas uma vez, e depois disso nunca mais tocamos nesse assunto. Acordo? Acordo. 2 dias depois, Elisa estava em um helicóptero particular ao lado do Sheik Khalid, voando em direção a uma região montanhosa, no norte dos Emirados Árabes. A instituição ficava em um local isolado, cercada por muros altos e segurança discreta. Por fora, parecia um centro de retiro luxuoso. Por dentro, Elisa percebeu imediatamente que era uma prisão elegante. Khalid a levou por corredores silenciosos até uma porta no 2º andar. Ele bateu 2 vezes e abriu. A Mira estava sentada na cama, lendo um livro. Quando viu o pai, seu corpo inteiro se enrijeceu. Mas quando seus olhos encontraram Elisa, houve confusão.
Amira, esta é Elisa. Ela cuida das suas irmãs agora, Khalid disse, a voz surpreendentemente suave. A menina não respondeu. Apenas olhou para Elisa com olhos grandes e assustados. Posso falar com ela a sós? Elisa pediu. Khalid hesitou, mas depois assentiu. 5 minutos. Ele saiu e fechou a porta. Elisa ouviu a chave girar na fechadura do lado de fora. Ela se aproximou devagar e se sentou na beirada da cama. Oi, Amira, Yasmin e Laila falam muito de você. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Como elas estão? Elas estão bem, sentindo sua falta, mas bem. Eu quero ir para casa. Amira sussurrou, a voz quebrando. Eu quero ver minhas irmãs, mas meu pai disse que eu preciso ficar aqui até aprender a parar de contar mentiras sobre ele. Elisa sentiu o coração apertar. Que mentiras, Amira! A menina olhou para a porta com medo antes de sussurrar. Sobre o acidente da mamãe. Eu estava no carro. Eu vi tudo. O sangue de Elisa gelou. Você estava lá? Amira assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. A mamãe estava fugindo. Ela ia me levar para a casa da vovó Zahra, mas quando a gente estava na estrada, outro carro começou a seguir a gente. A mamãe ficou com muito medo. Ela dirigiu mais rápido, mas o outro carro era mais rápido também. A menina soluçou. Eles bateram no nosso carro por trás, de propósito. A gente saiu da estrada e bateu. Eu consegui sair, mas a mamãe, ela ficou presa. Elisa estava tremendo. E seu pai sabe disso? Eu contei para ele. Contei que tinha visto os homens no outro carro, mas ele disse que eu estava confusa, que tinha batido a cabeça, que não tinha acontecido daquele jeito. Amira olhou para Elisa com olhos desesperados. Mas eu sei o que vi. E quando eu continuei dizendo que queria contar para a polícia, ele me trouxe para cá. A porta se abriu. Khalid estava de volta. Tempo esgotado. Elisa se levantou, mas antes de sair, sussurrou para Amira. Eu vou te tirar daqui, eu prometo. No helicóptero de volta, Khalid observou Elisa cuidadosamente. Espero que agora você entenda por que Amira precisa ficar lá. Ela está confusa, traumatizada. Aquele lugar é o melhor para ela até que se recupere. Elisa não respondeu, porque agora ela sabia toda a verdade e sabia o que precisava fazer. Quando voltaram ao palácio, Elisa foi direto para seu quarto. Pegou o celular e cancelou o envio automático dos e-mails. Mas não porque tinha mudado de ideia. Era porque agora tinha uma história completa para contar, incluindo o depoimento de Amira. Ela reescreveu tudo, adicionou as novas informações e, dessa vez, enviou os e-mails imediatamente. Para o advogado, para a organização internacional, para Zara e para um contato na imprensa internacional que não tinha conexões com o sheik. Então, ela arrumou sua mala silenciosamente. Às 3 da manhã, Elisa entrou no quarto das gêmeas pela última vez. Beijou a testa de Yasmin e Laila enquanto dormiam e sussurrou. Sua irmã vai voltar para vocês, eu prometo. Ela deixou uma carta em cima da mesa de cabeceira, endereçada às meninas, explicando que precisava ir embora, mas que elas logo entenderiam o porquê. Com o coração partido, mas determinada, Elisa saiu do palácio às 4 da manhã, quando a segurança estava no momento de troca de turnos. Pegou um táxi até o aeroporto e comprou a primeira passagem disponível para São Paulo. Enquanto o avião decolava, ela olhou pela janela para a cidade de Dubai, desaparecendo abaixo. Não sabia o que aconteceria depois. Não sabia se o Sheik Khalid tentaria cumprir suas ameaças. Mas ela sabia que havia feito a coisa certa. 3 meses depois, Elisa estava em São Paulo quando recebeu um e-mail de Zara. O anexo era uma foto. Amira, Yasmin e Laila juntas, sorrindo, no jardim da casa da avó. A mensagem dizia: as investigações internacionais forçaram as autoridades locais a agir. Khalid está respondendo por vários crimes, incluindo prisão ilegal de menor e possível envolvimento no acidente que matou minha filha. Minhas netas estão comigo agora, em segurança. Obrigada por ter sido corajosa quando todos os outros fecharam os olhos.
Elisa leu a mensagem 3 vezes, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. O preço de sua coragem tinha sido alto. Ela perdeu o emprego, perdeu o dinheiro que precisava e ainda vivia com medo de retaliação. Mas 3 meninas estavam seguras, e uma verdade que estava enterrada tinha vindo à luz. E no final, isso valia muito mais do que qualquer pagamento dobrado poderia comprar. Porque algumas coisas, Elisa aprendeu, não têm preço, e a verdade sempre encontra um caminho para a liberdade. E aí você chegou até o final desta história incrível? Se você acredita que fazer a coisa certa vale mais do que qualquer dinheiro, deixe um comentário dizendo "A verdade liberta" e se inscreva agora neste canal. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram coragem e justiça. Ative o sininho para não perder nenhuma narrativa que pode mudar sua forma de ver o mundo. E lembre-se, sua voz importa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração para fazer a escolha certa, mesmo quando é difícil. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Você é incrível. Até a próxima história.